ajudando nesse momento. Bom, Luiz, seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, nosso núcleo está de braços abertos para a sua presença. Estou muito feliz. E lembrando que o professor Luiz não vai ser só. Hoje é, como diz a Elaine, o petit comité. É o início que o Luiz vai estar com a gente também na comemoração do nosso aniversário do núcleo, que vai ser em dezembro. Tá? Antes da gente ir embora, também já deixo aqui escrito o aniversário do núcleo para vocês também acompanharem o núcleo via Instagram, via Facebook, vai estar lá as informações, e o Luiz vai estar de volta fazendo um segundo momento dessa mesma condição do Iramutec, e eu acho que vale a pena acompanhar. Tá? Só para vocês saberem que hoje é só uma primeira, né, Luiz, um primeiro momento, e a gente pode acompanhar o Luiz no segundo espaço, que vai ser nesse nosso aniversário em dezembro. Luiz, fica à vontade, seja muito bem-vindo, a casa é sua, tá? A fala é com você, tá bom? Obrigado. Bom, primeiro eu queria, antes de mais nada, agradecer, eu acho que estarmos aqui presentes, acho que é um momento de compartilhar informações, compartilhar conhecimentos, é sempre importante e necessário, né? E antes de mais nada, eu queria agradecer a professora Cláudia, né, Cláudia Messias, companheira de longas datas, desde a época do Miguel Couto, mas sempre resistente na batalha, né, e a batalha ela nunca se finda, graças a Deus. Queria também agradecer a professora Geilza, né, a professora Elânia também, Cortez, que está comigo já há bastante tempo, como professora, como amiga, como orientadora, como avaliadora, né, como participante também de inúmeros eventos que a gente sempre tenta manter através do Grupo Religares, e estendendo o meu agradecimento sobre a participação através do meu orientador, Antônio Marcos, né, Tazoli Gomes, também agradece assim a minha liberação, a minha participação dentro dessa live sobre a temática abordada. Também queria agradecer a Aline e a Simone, que sempre mantiveram comigo bastante atenção nesse momento de pandemia, de professor, quando é que o senhor pode, qual é o horário, né? E a gente sabe que o tempo de tela, a gente está o tempo inteiro na frente do computador, e isso é tão corrido, e é um momento muito peculiar que a gente está vivendo e passando, né? E a gente vai passar por isso, e todos da melhor maneira possível, né? Assim espero. Bom, mas antes de mais nada, entrando nessa parte do agradecimento, como a professora Cláudia disse, hoje apenas um contexto inicial sobre software Iramutec, né? E pensando nisso, eu trouxe uma abordagem rápida, sucinta, uma abordagem clara, e alguns trabalhos dos quais a gente tem desenvolvido, bem como no uso das representações sociais e o uso do software Iramutec. Né? Algumas coisas, antes de mais nada, para a gente poder explicar. Tá? A professora Cláudia ela é a mentora desse curso, né, e ela que vai conduzir, mas de antemão já talvez ela tenha a primeira pergunta a ser feita, né? O que seria Iramutec? Né? Sim. O Iramutec, nada mais do que não explicar ele aqui, é um software, né? Um software de análise qualitativa, tá? Com uma abordagem com escopo quantitativo. Porque essa abordagem quantitativa que o software me dá, ela me dá análise de frequência, análise de algumas variáveis que eu possa trabalhar. Então, ao mesmo tempo, quando eu começar a utilizar meu software Iramutec, eu consigo ter em mente que o meu dado qualitativo também vai ter numerações, também vão ter dados numéricos. Tá? Quais são as frequências maiores, quais são as frequências menores. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o software Iramutec é bastante utilizado em ciências sociais, bem como na psicologia. Tá? A enfermagem tem abraçado, né, bem o uso do software Iramutec, até mesmo por ele ser um software gratuito, né? É um software de boa utilização, é um software que ele pouco dá trabalho, né? Quando você consegue preencher todas as lacunas que são necessárias e importantes para a sua condução, né? Ele consegue dar uma rápida interpretação de todos os seus dados, né? Então, fazendo isso, pensando nisso, eu trouxe uma abordagem para a gente conversar aqui sobre a questão das representações sociais e o uso do software na nossa análise de dados. Bom, deixa eu abrir aqui. Tá, só um segundo, deixa eu compartilhar com vocês. Tá dando para ouvir bem? Então, tá bom? Se não tiver, fala que eu... Luiz, de vez em quando está fazendo um pouquinho de eco e cortando um pouquinho. Não sei se é o microfone. Dá uma olhadinha, por favor. Deixa eu botar o fone de ouvido, então, pode ser que melhore, tá? Isso.
Só para colocar no modus, por favor, porque como eu estou com fone, está bem agudo o som. Isso, obrigado. Bem, então, o que eu preparei para nós aqui na data de hoje, né, é justamente essa interpretação, essa pegada sobre a questão de entendimento do software Amutec, mas trazendo também, né, para nós aqui, para o nosso dia de hoje, a questão do repertório teórico e instrumental que eu utilizo para a confecção dos meus dados. Né? Então, o meu referencial teórico ele é baseado em representações sociais. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho, de uma forma bem simples, o que são ou o que é representações sociais e, ao mesmo tempo, como o software Amutec ele vem para dar esse arcabouço, como ele vem para poder dar essa facilidade até mesmo dessa interpretação desses dados em representações sociais. Então, mais uma vez, eu me chamo Luiz Carlos de Moraes França, né? Sou professor, né, docente de dois centros universitários e também doutorando, né, do programa de pós-graduação da Faculdade de Enfermagem da UERJ, né? E já tem algum tempo que eu costumo não falar que eu sou professor de Oramutec, né? Porque eu aprendi Oramutec com a vida, né? Com os manuais, e a gente aprende muitas das vezes batendo a cabeça, e nesse que a gente vai batendo a cabeça, a gente vai abrindo a mente, abrindo a cabeça e assim transformando esse conhecimento em algo proveitoso e também transforma isso de uma forma de partilhar e compartilhar essas informações. Então, eu costumo dizer que sou facilitador do Oramutec, que é uma pessoa que utiliza bastante o Oramutec, que tem a questão de promover e promoção desse software, tá? E trazendo também bastante pesquisas importantes com a utilização do mesmo. Tá? Aqui. Então, só para apresentar a vocês de onde eu venho, de onde eu sou, né? Eu faço parte do grupo Religares, que é um grupo de espiritualidade, religiosidade no contexto do cuidado de enfermagem e saúde, produção discursiva e representações sociais. Então, eu estou desde a fundação do Religares, junto com o meu professor, orientador Antônio Marcos Tosoli, né? E o Grupo Religares ele vem desenvolvendo pesquisas e estudos relacionados aos fenômenos espirituais, tá? Bem como religioso no contexto do cuidado em enfermagem e saúde, a partir de bases teórico-filosóficas das áreas como ciência da religião, psicologia social, sociologia da religião, fenomenologia da religião, filosofia da religião, com relação ao cuidado de enfermagem, né? O grupo também espera que consiga desenvolver teorias próprias ao campo de saúde, né? Ao campo da religião, bem como o conhecimento dessa área de saber da prática profissional, além de apresentar resultados empíricos que ajudem a compreender determinados processos relacionados a essa temática. Então, o Religares ele funciona na Faculdade de Enfermagem da UERJ, né? Somos parceiros, UF, UERJ, né? Trabalhando com essa temática bem importante. Então, a gente consegue perceber que está sendo bastante desenvolvido e bastante proveitoso a temática da espiritualidade e religiosidade, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando e vivendo. Tá? Então, para nós começarmos aqui, eu vou trazer um pouco de uma abordagem que pode ser que para algumas pessoas seja uma abordagem nova, mas eu vou falar um pouco sobre a abordagem estrutural e a abordagem processual, e a interação das duas para a representação social e o uso do software Amutec. Antes de mais nada, Luiz, o que é uma abordagem estrutural? Quando eu penso em abordagem estrutural, o próprio nome já diz, estrutura. Como ela se fundamenta, como é a fundamentação, como é a base dessa estrutura. Quando eu penso em abordagem processual, eu estou pensando em processo. E o processo tem uma relação com comunicação, com difusão, tá? Com elaboração. Então, quando eu penso em abordagem estrutural e processual, eu trago uma ligação diretamente com as representações sociais. A representação social nada mais é, tá, do que tornar aquilo que não era familiar em familiar. Aquilo que é socialmente, tá, elaborado e compartilhado. Então, se eu elaboro e se eu compartilho, eu tenho abordagens estruturais. Se eu elaboro e compartilho, eu tenho abordagem processual. Então, de uma forma bem simples, para a gente começar a entender aqui, uma abordagem estrutural é quando eu quero trabalhar, por exemplo, com uma entrevista que eu tenho técnica de associação livres de palavras.
Então, quando eu quero entender, então, Luiz, uma abordagem estrutural, eu vou trabalhar com associações livres de palavras, que nós conhecemos como evocações. Então, Luiz, se eu quero trabalhar com abordagem processual, eu vou trabalhar com entrevistas em profundidade. Então, eu já começo a entender que dentro de duas abordagens, eu tenho duas técnicas diferentes de coleta de dados. Então, só reiterando, abordagem estrutural, eu vou trabalhar com evocações livres. O que seria evocações livres, Luiz? É quando a gente pergunta para alguém assim, o que vem à sua cabeça quando eu falo tal palavra? Tá? Vou dar um exemplo. Bem, quando alguém pergunta para você, ou faz uma entrevista e diz para você, Luiz, o que vem à sua cabeça quando eu falo Rio de Janeiro? Fala para mim 5 palavras o que vem à sua cabeça. Aí eu falo praia, carnaval, bondinho, tá? Maracanã, violência. Então, a abordagem estrutural ela vai trabalhar com evocações livres. Mas, ao mesmo tempo, o que é importante para mim nessas evocações? Eu vou ter um grupo de sujeitos. E esses grupos de sujeitos vão ter, dentro dessas evocações, frequências, tá? E ordem média de evocações. Então, frequência é a quantidade de vezes que aquela palavra se apresenta. E a ordem média? Se eu estou pedindo entre 1 e 5, eu estou pedindo que você venha falar aquilo que é ativado na sua memória de forma imediata. Então, aquilo que vem ser falado por um grupo de sujeitos entre a primeira, entre a segunda, tem uma ordem média de evocações muito maior. Aquilo que é falado lá na quarta ou na quinta, tá, a palavra, tem uma ordem média de evocação baixa. Então, isso já começa a fazer sentido quando eu quero pensar numa abordagem estrutural. Agora, quando eu quero trabalhar numa abordagem processual, é quando eu pergunto, seleciono elenco, tá, um grupo de pessoas, tá? E faço uma entrevista em profundidade sobre essa questão. Agora fala para mim, tá? Eu vou gravar, né, a sua entrevista. Fala para mim por que você respondeu essas 5 palavras sobre o Rio de Janeiro. E a pessoa vai discorrer. Logo, isso é um processo de elaboração que essa pessoa fez a partir do compartilhamento de informações. Então, isso são representações sociais nas interações entre duas abordagens. Mas, ao mesmo tempo, o software Iramutec, ele nos faz essa análise. Ao mesmo tempo que ele nos dá uma abordagem estrutural através de uma análise prototípica, tá? Ele também nos dá, tá, a abordagem processual através de uma classificação hierárquica descendente que nós iremos ver hoje. Então, Luiz, você quer dizer para mim que o software Iramutec consegue dar conta de uma entrevista quando eu tenho evocações livres, tá? Mas, ao mesmo tempo, o software Iramutec também consegue dar conta quando eu tenho entrevistas em profundidade. Então, basicamente, essa entrevista em profundidade era o que a gente fazia com o Bardam, que era recortes, né? Então, o software Iramutec, ele vai trabalhar com esses recortes, mas ele tem uma peculiaridade diferente. Não somos nós que escolhemos os recortes. Ele faz esse recorte baseado em lematização. Ele vai trabalhar com termos lexicais. Ele vai trabalhar com termos semânticos. Por isso que a gente consegue fazer essa abordagem processual. Tá? Então, quem não estiver entendendo, não fica confuso, que a gente vai... nós iremos ver isso durante o transcorrer da aula. E só estou falando isso agora, nesse início, para que vocês consigam entender melhor durante a apresentação. Bom, então, alguns conceitos iniciais sobre representações sociais. O que é isso? Para que eu tenha representações sociais, tá, elas precisam ser socialmente compartilhadas e informadas. Tá? São saberes do cotidiano, que têm por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. Então, para que eu tenha uma representação social, eu preciso de uma informação que precisa ser compartilhada a partir do momento que ela é elaborada. Tá? Então, ela vai elaborar comportamentos, ela vai elaborar comunicação, mas, ao mesmo tempo, para que eu tenha que ter uma representação social, eu preciso ter o mesmo grupo de sujeitos. Se eu quero trabalhar a representação social de professores, eu vou ter que trabalhar com professores. Eu não posso ter aluno dentro do grupo de professores, tá? Porque eu posso ter o quê? Um viés. Eu vou ter 2 grupos de sujeitos fazendo uma representação diferente. Mas eu posso trabalhar com representações sociais de professores, representações sociais de alunos,
Tá? Então, quando a gente começar a ver aqui durante o estudo, vocês vão ver que alguns dos estudos meus têm as representações sociais de pessoas que vivem com HIV e AIDS. Então, eu estou dizendo que as pessoas que vivem com HIV e AIDS é um grupo de sujeito. E esse grupo de sujeito elaborou uma informação, compartilhou, e essa forma de elaboração tem uma relação direta com o comportamento e a comunicação desses indivíduos. Tá? Então, essa representação social está presente aonde? No senso comum. Tá? É no dia a dia, é a forma que ela é elaborada, a forma que ela é compartilhada. Tá? Ela é composta por conhecimento. Tá? Ela tem imagem, ela tem uma linguagem própria, porque ela tem um significado. Tá? Ela norteia uma ação. E, ao mesmo tempo, ela vai proporcionar uma diretriz para a comunicação interpessoal e o pensamento consensual. Então, uma representação social, ela tem um modo de consenso entre as informações. É como se fosse assim, eu não consigo ter uma representação social daquilo que eu não tenha tido uma experiência propriamente dito. Tá? Um exemplo, quando a gente pergunta assim para você, quando você fala em trem, o que vem à sua cabeça? Tá? Mas todo mundo já pegou trem alguma vez na vida? Então, ao mesmo tempo, uma representação social de quem pega o trem vai ser diferente de quem não pega o trem. Tá? Porque a informação, tá, daquelas pessoas que estão dentro daquele ambiente vai ser diferente daquele que nunca entrou naquele cenário. Então, para que se tenha uma representação social, eu preciso ter o mesmo grupo de sujeitos, isso é super importante a gente lembrar. Tá? Por elas serem socialmente compartilhadas, você precisa ter os mesmos sujeitos fazendo a mesma linha de informação, tá? Porque senão ela não consegue trazer, assim, significados, nem elaborar tipos de comportamento ou uma comunicação entre os indivíduos. Tá? As representações, elas assinalam uma forma específica de conhecimento. Tá? Ela é o saber do senso comum, tá? Cujos conteúdos se manifestam através da operação de processos generativos e funcionais socialmente marcados. Tá? Então, o tempo inteiro a gente vai observar que as representações sociais é uma forma de conhecimento. Tá? Ela faz parte do universo coletivo, propiciando compreender, interpretar, vivenciar e dar significados à realidade em falas e experiências. Então, uma representação social nada mais é do que aquilo que já foi falado. Ela é uma elaboração e um compartilhamento de conhecimento a partir de um senso comum. Então, estamos aqui. Ela é formada por elementos cognitivos relacionados entre si sobre um determinado tema social, acentuado na sociedade. A representação faz parte do consentimento de um grupo social. É claro, se a gente perguntar para as pessoas, tem um estudo que foi feito comigo e com o meu orientador sobre a questão da representação social do Covid, tá, para alunos de graduação de enfermagem. É claro que nesse momento, tá, Covid-19, ele vai ter uma representação social bem arraigada através daquilo que está sendo elaborado e compartilhado, né, porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia. É claro que com o passar do tempo, essa representação social ela pode ter uma mudança. Um exemplo, uma representação social da AIDS há 30 anos atrás é diferente de uma representação social da AIDS hoje. Tem um estudo da professora Denise de Oliveira que traz a análise da representação social da AIDS desde os anos 80. Tá? Dos anos 80 para cá, a AIDS ela teve uma mudança de representação social. Aquilo que era entendido, tá, como uma forte presença de morte, sofrimento, tá, preconceito, hoje em dia já tem uma nova cara sobre esse HIV, sobre a representação social, bem como ela é muito entendida pelas pessoas, tá, como uma doença crônica. É uma doença que não tem cura, mas é uma doença que tem tratamento. Muitas das vezes associada com duas importantes doenças crônicas, bem como a hipertensão, tá, e até mesmo a própria diabetes. Então, quando a gente faz uma pesquisa de representação social, é muito interessante que a gente consiga entender qual é o universo que essa pessoa vive. Por isso que a gente fala de grupos de sujeitos, porque esse grupo de sujeito vai ter uma relação diferente desse compartilhamento de informações.
Tá? Ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com a representação social por uma abordagem cognitiva e estrutural, né? Elas formam um sistema hierárquico a partir de um conjunto de opiniões, de atitudes, de crenças e de informações referentes a um objeto. Então, uma representação social, para que ela exista, ela tem que ter um objeto. E esse objeto vai ser representado por esses sujeitos. Tá? Além do mais, elas se assentam pelo sistema social e biológico e suas inter-relações com o contexto espacial, o tempo. Tá? Essa representação social pode fazer mudança por conta da temporalidade. Assim, elas servem de grade explicativa e decodificadora da realidade. Então, pensando nisso, até aqui, eu sei que a gente, eu vou, só antes de eu passar para a teoria do núcleo central, alguém não entendeu ou ficou com dúvida sobre o que é representações sociais? Pode, professora, se tiver alguma pergunta, pode lançar aqui, e ele deixa para o final, porque às vezes passa o frigir da pergunta e pode ser que depois a gente não consiga dar conta dela. Tem alguém? Luiz, por enquanto não tem nenhuma pergunta aqui colocada. Fica tranquilo que se tiver aqui eu peço licença e te transfiro, tá bem? Mas tá dando para entender tranquilo, né? Explicação. Sim, é um pouquinho. Tá ótimo. Vamos embora chegar aqui. A gente tem a teoria do núcleo central. Uma representação social, ela se estrutura em dois polos principais. Eu tenho o núcleo central e o sistema periférico. Tá? O núcleo central é a representação social, tá, desse objeto. E o sistema periférico, ele também traz uma representação, tá? Mas o núcleo central é um sistema organizado. Ele tem função de proteção, ele abarca um significado central da representação. Nesse caso, os elementos de uma representação são primeiramente lembrados na evocação do sujeito. Tá? O núcleo central ele é consistente, é consensual, ele é sólido, ele é historicamente resolvido. Luiz, por que você está falando de teoria de núcleo central, de representações sociais, quando na verdade você queria saber o Iramutec? Bom, para que a gente possa entender o Iramutec, eu preciso ter uma interpretação, só os dados do Iramutec não dá conta para que eu consiga entender e trabalhar aquela temática, tá? Trabalhar aqueles dados numéricos. Por isso que eu disse que a teoria das representações sociais ela é um repertório teórico e instrumental para que a gente consiga dar conta dessas pesquisas, tá? Por meio da análise prototípica, análise do quadro de 4 casas, que vai dar o Iramutec, bem como a classificação hierárquica descendente. Tá? Ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem o sistema periférico, ele serve de para-choque, entra na realidade, tá? Que o questiona. Ele é o núcleo central, entre o núcleo central e o sistema periférico que vai mais mudar facilmente, tá? Enquanto o núcleo central não muda com tanta facilidade. Tá? Ele exerce uma função defensora da representação central. As evocações são tardiamente lembradas e com frequência baixa. Ele é maleável, adaptativo e relativamente diversificado quanto ao seu conteúdo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que seria esse núcleo central, o que seria esse sistema periférico, tá? Quando a gente chegar lá no Iramutec, para que vocês possam entender o que é uma análise prototípica, o que é um quadro de 4 casas. Um quadro de 4 casas é porque eu tenho, ó, se vocês conseguirem observar aqui, no meu canto superior esquerdo, né, do meu lado, ou se for anatomicamente falando, é o direito, né, no meu canto superior, lado superior direito esquerdo, eu tenho aqui um quadro dividido em 4 áreas. Se você observar, no quadrante superior esquerdo, eu tenho o núcleo central. Então, se eu tenho o núcleo central, ali vão estar presentes, tá? Presentes as minhas representações centrais. Os meus outros 3 quadrantes é o meu sistema periférico. Então, eu tenho a primeira periferia, eu tenho a segunda periferia, e tenho a minha zona de contraste, tá? Então, Luiz, isso aqui, a gente vai encontrar isso no Iramutec, como uma análise prototípica, mas você precisa ter um aporte teórico para poder responder o que o software está dizendo para você, tá? Ao mesmo tempo, quem é o sistema central? Tá? Ele é ligado à memória coletiva e à história do grupo, ele é consensual, ele define de forma homogênea a ideia do grupo, ele é estável, ele é coerente, ele é rígido, ele é resistente à mudança,
ele é pouco sensível ao contexto imediato, tá? Ele tem funções de gerar o significado da representação e ele determina também a sua organização. Tá? Então, aquele quadrante superior, está escrito núcleo central, ele tem todas essas características. Agora, os outros 3 quadrantes, quais são as características dos outros? Ele permite a integração das experiências e histórias do indivíduo, ele suporta a heterogeneidade, ele é mais heterogêneo com as ideias do grupo, ele é flexível, ele suporta contradições, ele é evolutivo porque ele pode fazer sofrer mudanças, ele é sensível, tá, ao contexto imediato, tá, ele é mais tardiamente, tá, ele tem função de adaptar a realidade concreta, ele permite a diferenciação do conteúdo, ele protege o sistema central. Tá? Então, para isso, para que a gente entenda quem é esse quadrante, quem é esse quadro de 4 casas e como a gente faz essa coleta de dados. Tá? Para uma aproximação dessa representação social, é essencial que a gente se baseie na teoria do núcleo central. Tá? E a gente vai concluir 3 fases, sendo a primeira descobrir os elementos constitutivos da representação, segundo, conhecer a organização e terceiro, descobrir o núcleo central. Deste modo, tudo se inicia com a coleta de dados. E essa coleta de dados ela vai ser realizada através de evocações livres. Então, Luiz, se eu quiser trabalhar com Iramutec, eu consigo trabalhar com evocações? Sim. Luiz, se eu quiser trabalhar com Iramutec, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar com teoria das representações sociais? Não necessariamente. Você pode analisar, tá, a frequência das palavras. Você pode analisar quais são as palavras que são mais prontamente evocadas, menos prontamente evocadas, mas não necessariamente trazer um aporte teórico de representações sociais. Mas, ao mesmo tempo, a representação social lhe dá um aporte teórico para que você entenda melhor essa questão dessa apresentação do quadro de 4 casas. Tá? Então, a questão da análise prototípica, a questão do quadro de 4 casas, a questão da abordagem estrutural, tá? Então, de sinônimos aqui, ó, análise prototípica, quadro de 4 casas, abordagem estrutural. Eu estou falando sinônimos de interpretação. Essa, quando eu quero trabalhar com uma dessas 3, ou com as 3 que são sinônimos, é uma técnica de pedir para que o indivíduo produza palavras. Aquilo que eu disse. Quando eu peço para a pessoa evocar uma palavra, evocar a segunda palavra, evocar a terceira palavra, evocar a quarta, evocar a quinta. Mas, Luiz, qual é o mínimo de evocações necessárias para que o Iramutec consiga fazer uma análise? Bom, a gente precisa trabalhar com 2, tá, ou mais. Se eu trabalho somente com uma, o Iramutec não vai analisar essa palavra. Porque para cada sujeito que venha fazer uma evocação, para que ele entre, tá, dentro de uma possível análise que a gente possa fazer depois, bem como uma árvore de similitude, eu preciso que o sujeito tenha falado 2 palavras. Se ele fala uma palavra apenas, ele não entra na minha análise. Então, por isso que é interessante, quando eu venho a trabalhar com uma evocação livre, que eu sempre pense na minha cabeça, tá, de colocar um número, tá, sempre acima de 2. Pode ser 3, Luiz? Pode. Pode ser 4? Pô, então já está melhor indicado. Pode ser 5? Sim. Tá? Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, Luiz. Bom, não é tão indicado, porque você sabe que quanto mais palavras tiverem de ser evocadas, mais vai demorar uma questão de ativação. Esse sujeito, esse participante, muitas das vezes, não tem tempo hábil para estar respondendo às nossas evocações. Então, a gente sempre trabalha com um número, tá, entre 3 e 5. Tá? Justamente para que a gente possa conseguir fazer umas possíveis análises que demandem 2 ou mais palavras evocadas. Tá? Então, a gente chega aqui nas pesquisas de representações sociais. Tá? Essas pesquisas elas têm caráter fundamental, tá, para compreender, tá, o que elas requerem, não se restringindo a apenas um único método de análise. Tá? Mas ao passo que a gente tem uma metodologia, essa metodologia vai corresponder, tá, ao que se quer responder. Tá? É melhor entender, né, atender a compreensão do objeto de pesquisa de uma forma politeísta. O que é isso que eu quero dizer? Bom, se eu quero trabalhar com o Iramutec, tá, e se eu já tenho uma pesquisa em andamento, é muito complicado, porque não necessariamente o Iramutec vai dar conta daquilo que já está em andamento.
Mas se eu quero me aproximar de uma metodologia que um software vai me dar uma análise, uma interpretação, então na hora que eu estou construindo, tá, o meu projeto, eu tenho que pensar já na minha metodologia propriamente dita. Eu sempre digo isso para os meus alunos de orientação, tá, e até mesmo para mim, né? Eu sempre começo um artigo, eu sempre começo um projeto pela metodologia, né? Eu não começo pela introdução, né? Porque eu tenho que definir primeiro qual vai ser a minha forma de interpretação, tá? Como eu vou analisar aquilo que eu quero. Depois que eu venho fazer, entender a minha metodologia, compreender a minha metodologia, aí eu vou dar os meus outros passos. Então, sempre é bom entender que eu já tenho uma pesquisa em andamento. Será que o Iramutec vai dar conta? Não necessariamente, porque eu não preparei a minha pesquisa para essa forma de ser de análise do Iramutec. Ela é uma análise muito peculiar, é uma análise fácil, mas ao mesmo tempo, se eu não atender às necessidades dela, eu não vou conseguir ter o mínimo de interpretação dos meus dados. Okay? Então, o campo das representações sociais não é um campo fechado, tá? Mas é aberto a diversas frentes de pesquisa, até porque as representações sociais são campo de estudo da psicologia social, a qual abrange tanto a subjetividade quanto a objetividade, e as relações que estabelecem entre si. Mas, com apoio ao estudo, faz-se uso o software do Iramutec. Então, é claro que vocês, muitos aqui, não estavam preparados para essa conversa, que é uma conversa difícil de representações sociais, demanda um tempo para a gente poder entender, né? E assim, representações sociais caiu no meu colo de uma forma de suporte teórico para trabalhar aquilo do qual eu objetivava na minha dissertação, tá? E logo depois disso eu sempre utilizo representações sociais para as minhas pesquisas posteriores. Tá? Então, aqui eu venho trazendo, só para vocês entenderem, como o Iramutec vai trazer para mim um aporte metodológico para a minha pesquisa. Então, na minha dissertação, eu trabalhei com a temática as representações sociais da espiritualidade para pessoas que vivem com HIV e AIDS. Logo, então, vamos entender esse título, esse tema, né? As representações sociais. Então, eu quero entender aquilo que é socialmente elaborado, socialmente compartilhado. Eu quero entender o senso comum. Opa, eu tenho um grupo de sujeitos, beleza. Quem é o meu grupo de sujeitos? Pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, todas as pessoas que participaram da minha pesquisa têm HIV/AIDS. Qual é meu objeto? A espiritualidade. Logo, eu quero entender as representações, o senso comum, compartilhado, elaborado sobre a espiritualidade para pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, aqui eu já entendi, tá, que eu posso trabalhar com o quê? Se eu quero saber a análise, tá, estrutural, eu tenho que perguntar para esse grupo de sujeitos, são pessoas que vivem com HIV/AIDS. Para você, o que é espiritualidade? O que vem à sua cabeça quando eu falo para você é espiritualidade. Aí a pessoa vai falar para mim 5 palavras, 4 palavras, 3 palavras, 2 palavras. Se ela fala 2, eu falo assim, pensa mais um pouco, o que pode vir à sua cabeça quando eu falo espiritualidade? Tá? Eu não vou induzir a pessoa a falar uma palavra. Não, eu vou induzir, eu vou estimular que ela consiga, tá, falar mais palavras para que eu possa justamente ter uma melhor abordagem, uma melhor análise metodológica do meu objeto de estudo. Então, se eu quero trabalhar o meu Iramutec com essa temática, eu tenho que ter técnica de evocações livres de palavras, tá? Para eu poder entender a abordagem estrutural do meu objeto, que é espiritualidade. Mas se eu quiser trabalhar com a minha abordagem processual, eu vou ter que ter entrevistas sobre a espiritualidade. Logo, eu vou ter que ter um roteiro, né, semi-estruturado, né, com uma pesquisa em profundidade, do qual eu pergunto para a pessoa, para você o que é espiritualidade, para você o que é, como é o seu dia a dia, com o seu suporte da sua espiritualidade, como é a sua prática da espiritualidade. Então, eu vou ter um arcabouço de perguntas, tá, porém com o mesmo objeto, tá, dentro desse grupo de sujeitos, para que eu possa justamente ter no meu Iramutec a minha abordagem processual, bem como a minha abordagem estrutural.
Tá? Então, vamos aqui. Vou mostrar para vocês, a partir desse título, como foi utilizado o software Iramutec para entender o meu objeto de estudo. Tá? Meu objeto de estudo, tá, foi a espiritualidade e suas representações sociais para pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, o meu objeto, a espiritualidade. Logo, quero entender as suas representações. Né? E quem é o meu grupo de sujeitos? Pessoas que vivem com HIV/AIDS. Ok. Qual é o meu objetivo geral? O objetivo foi analisar as representações sociais da espiritualidade para pessoas que vivem com HIV e AIDS. Tá? Então, se eu quero analisar as representações sociais, lembra, eu tenho dois tipos de análise: análise estrutural e análise processual. Estrutural, técnica de evocações livres de palavras. Processual, entrevistas. Pensando assim, eu tenho meus objetivos específicos. Eu quero identificar os conteúdos e a estrutura representacional. Se eu quero identificar os conteúdos e a estrutura, eu quero trabalhar aquele quadro de 4 casas. Eu quero saber o núcleo central, eu quero saber os elementos periféricos. Tá? Ao mesmo tempo, se eu quero comparar as representações da espiritualidade entre pessoas que vivem com HIV/AIDS e diferentes grupos religiosos, eu vou ter um quadro de 4 casas para vários grupos religiosos. Na minha pesquisa, eu identifiquei como grupos religiosos católicos, tá? Evangélicos, espíritas. Eu acabei codificando espíritas, bem como umbandista e candomblessista, por conta do meu N. O N não era tão grande, então acabei agrupando espíritas como umbandistas e candomblessistas. E sem religião. Tá? Então, eu tive 4 grupos, tá, diferentes, né, religiões: católicos, evangélicos, incluí protestante, né, pentecostal, entre outros, espírita e sem religião. Os sem religião não são ateus, foram só pessoas que disseram que não tinha religião, tá? Mas ao mesmo tempo foi perguntado para eles se eles acreditavam em Deus. Então, eram aquelas pessoas que não frequentavam nenhuma religião, tá? Mas ao mesmo não tinha uma religião institucional, mas ao mesmo tempo tinha a crença e acreditava em Deus. Logo, foi agrupado entre sem religião. E ao mesmo tempo, o meu objetivo específico C, eu queria analisar a espiritualidade e suas representações. Logo, aqui eu trabalhei a minha questão da minha abordagem processual. Então, Luiz, os seus objetivos específicos, o objetivo específico A e o objetivo específico B, eu trabalhei com o meu Iramutec a questão da minha análise prototípica. Ok. E o meu objetivo C, eu trabalhei com a minha classificação hierárquica descendente. A gente vai ver já já o que é uma análise prototípica, o que é uma classificação hierárquica descendente. Tá? Pensando nisso, a gente delineou como abordagem da espiritualidade e suas representações sociais, para entender como essas pessoas que vivem com HIV/AIDS lidam com a síndrome, as relações humanas sobre o cuidado profissional, tá? Bem como o contexto do processo de saúde e doença. Tá? Lembra que isso aqui é uma questão de representação social, como é elaborado, como ela é compartilhada. Nesse interim, né, foi se descoberto que qual é o cotidiano de quem vive com a síndrome. Tá? É espiritualidade, práticas e grupos sociais. Tá? Aqui é só um pedacinho bem resumido da dissertação, tá? Não é nada muito para a gente se assustar, não. A minha coleta de dados. Então, lembra, como foi o meu percurso metodológico? Para que eu possa utilizar o Iramutec, eu tenho que definir meu percurso metodológico. Então, eu tive um instrumento e um formulário de caracterização dos meus sujeitos, da minha pesquisa, logo, um questionário sociodemográfico, tá? Para que a gente consiga dar conta desse aporte. Ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar com a técnica de evocação livre de palavras, bem como, lembra, o que vem à sua cabeça, meu grupo de pesquisa, ou eu como pesquisador, eu vou elencar qual palavra ou quais palavras, tá? Eu vou pedir para que aquele sujeito consiga evocar. E, ao mesmo tempo, eu vou ter um roteiro de entrevista semi-estruturado. Logo, a minha parte mediana aqui da Evocações Livre de Palavras, eu estou trabalhando com uma abordagem estrutural. E o meu roteiro de entrevista? Abordagem processual. Okay? Então, isso no Iramutec fica muito bem definido, tá? Fica muito bem claro. Quando eu utilizo o software,
Em que momento eu vou apertar para eu fazer a minha análise de evocações? Em que momento eu vou acessar para fazer a minha análise de entrevistas? Tá? Então, isso é uma questão que está bem claro e definido na nossa pesquisa para que a gente não tenha dificuldade de elaboração. Ok? Vamos aqui. Na análise de dados, lembra que a gente analisa a questão sociodemográfica, lembra que eu faço análise de evocações livres, lembra que eu faço análise de entrevistas. Então, na minha análise sociodemográfica é uma análise de dados simples, né, que você vai utilizar para fazer no Excel, né, tabular e depois transcrever para o Word. Análise de evocações livres, você vai trabalhar com o software Iramutec, e análise de entrevista também com o software Iramutec. Okay? Então, aqui são só definições que a gente, quando eu vou passar o slide para vocês posteriormente, vocês podem até mesmo ler. Né? Então, essa análise das entrevistas é uma análise quantitativa dos dados textuais, tá? Por meio de uma classificação hierárquica descendente, fornecendo contextos de classes geradas sobre segmentos de textos, nos quais eles apresentam vocabulários semelhantes entre si e diferentes de outros segmentos. Tá? Então, quando nós chegarmos na análise, a gente vai conseguir observar melhor. Bom, para minha análise das minhas representações sociais da espiritualidade, no primeiro momento, eu trabalhei com 166 participantes. Logo, eu fiz uma coleta de vocações livres com 166 pessoas, nos quais eu perguntei para eles o que era espiritualidade. Tá? Então, para que o software Iramutec consiga me dar, tá, uma abordagem de uma análise prototípica. Logo, para minha entrevista, eu trabalhei com 32 participantes na minha segunda fase. Então, nesse contexto, tá, na minha primeira fase, o que meu software deu em minha análise? O meu software dá essa apresentação, quando eu quero trabalhar com os dados, tá, de análise prototípica. Eu perguntei para os sujeitos o que vem à cabeça deles quando eles ouvem ou quando eles pensam sobre espiritualidade. Essas palavras que estão aqui, termo evocado, ter fé, Deus, religião, amor, paz, Jesus, força, vida, tudo, crença, esperança, confiança, caridade, saúde, conforto, família, Espírito Santo, todas essas palavras, tá, fazem parte de um contexto semântico daqueles 166 sujeitos. Então, isso quer dizer o quê, Luiz? Quer dizer o quê? Que essas palavras foram evocadas por um daqueles 166 participantes. Mas, ao mesmo tempo, se eu estou falando em frequência, eu estou falando também em ordem média de evocações. Se a gente olhar de uma forma empírica para o quadro, a gente consegue observar que nesse quadrante superior esquerdo, eu tenho elementos que têm bastante frequência e uma ordem média de evocações baixa. Então, foram elementos que foram prontamente evocados. Então, nesse sentido, olha, isso aqui é um quadro de 4 casas, como já foi falado, né? Aqui se adotou-se uma frequência mínima de 4, isso quer dizer o quê? Tá? Que a partir de 4 para baixo não entrou nenhuma palavra. Tá? Ao mesmo tempo, eu mantive uma frequência mínima de 8, então, assim, se você observar, não tem ninguém menor que 8. O meu corte aqui foi de 8, tá? Todas as palavras que tiveram frequência menor do que 8 não entrou no meu quadro de 4 casas. Mas, Luiz, isso vai dar alguma falsa interpretação? Não, porque você deixa claro isso, tá, na sua questão metodológica, do qual dos resultados, discussões, que você vai utilizar o software Iramutec, que você vai utilizar uma frequência mínima, tá, de evocações, de frequência, né, de 8, tá, e assim você consegue definir e determinar a sua análise. Quando eu observo aqui, esses 3 elementos que compõem o meu provável núcleo central, eu tenho a palavra ter fé, Deus e religião. Tá? Lembra que eu falei que esses elementos que estão nesse quadrante, eles são os principais representantes de núcleo central. Eles exercem uma função geradora, trazendo assim significados, e organizadora. Então, se você perguntar, Luiz, qual é a representação, tá, de espiritualidade das pessoas que vivem com HIV/AIDS? É todo esse quadrante. Entretanto, tá, o núcleo central da representação são as palavras ter fé,
Deus e religião. Mas, Luiz, eu não sei nada de representação social, Luiz. Luiz, eu não estou entendendo nada do que você está me falando. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando o Iramutec faz uma análise, ele separa, tá? Ele é um software de análise. Ele vai colocar nesse quadrante superior do núcleo central palavras que têm frequência alta e ordem média de vocações baixa. Olha a palavra ter fé. 67 pessoas falaram a palavra. Então lembra, primeira palavra, segunda palavra. Então ter fé está entre a primeira e a segunda palavra. Deus tem uma frequência de 56. 56 sujeitos falaram a palavra Deus, o cognome Deus. Mas, ao mesmo tempo, a ordem média de vocação dele é mais baixa do que ter fé. Logo, Deus está entre a primeira palavra que foi prontamente evocado. É como se fosse o quê? Tá? Analisando aqui esse quadro, esse núcleo central, é como se a primeira palavra falada entre esses três aqui fosse Deus, em seguida religião e depois ter fé. Porque OME é ordem média de evocações. Então, esse quadrante é o núcleo central, tá? Mas, ao mesmo tempo, como já foi falado, tem uma primeira periferia. E essa primeira periferia, tá? São elementos importantes para a representação. Essa primeira periferia, ela abraça esse núcleo central, ela reforça esse núcleo central, ela dá força a esse núcleo central, ela protege, tá? Então, se você observar, eu tenho palavras que têm frequências altas, até frequências mais altas do que algumas que estão lá no meu núcleo central. Mas a diferença dessas palavras é a ordem média de evocações. Na minha primeira periferia, que é esse quadrante superior direito, eu tenho palavras com frequência alta, porém ordem média de evocações, baixa. É isso que difere delas, tá? Amor tem 45, tem uma frequência maior que religião. Porém, amor não foi falado entre a primeira, entre a segunda, ela foi falada depois da terceira. Tá? Logo, o que justifica que ela vá para a primeira periferia. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos elementos de zona de contraste. Olha, Jesus, força, vida, tudo, crença. Tá? Na zona de contraste, eu tenho elementos com baixa frequência e elementos com alta, né? Baixa frequência e com baixa ordem média de vocações. É como se fosse o quê? Palavras que foram poucas apresentadas no discurso, porém, elas também foram prontamente evocadas. Tá? Então, justifica que ela esteja numa zona de contraste. E, em seguida, eu tenho minha segunda periferia. A segunda periferia são os elementos menos frequentes. Olha, ela tem uma frequência mais baixa, tá, do que a zona de contraste. Mas ela é tardiamente evocada. Olha só a ordem média de evocações, como é que vem longe, tá? Então, se a gente parar para analisar, de uma forma sistemática, o software separa o quê? No núcleo central, quem tem maior frequência e baixa ordem média de evocações. Tá? Na primeira periferia, alta frequência, tá? E lembra, alta ordem média de evocações. Tá? Na segunda periferia, baixa frequência, tá? E alta ordem média de evocações. Tá? Na zona de contraste, baixa frequência e baixa ordem média de evocações. Isso nada mais é dizendo pra gente o quê? Aonde essas palavras elas se encaixam dentro desse quadro de 4 casas. E ao analisar, observa-se uma ação prática de ter fé, uma representação imagética com o transcendente Deus e uma ideia de institucionalização com a religião. Então, esses dados, de uma forma empírica, tá, você consegue trabalhar sem o aporte da representação social. Tá? Você vai dizer, olha, eu tenho tanto de frequência, tanto de ordem média, mas o meu estudo ele vem com a aporte da representação social para dar à luz, esclarecer e trazer esses elementos que estão, muitas das vezes, dentro do contexto de senso comum, tá? Mas eles foram compartilhados, elaborados e assim difundidos. Tá? Os elementos que nós temos aqui, na minha primeira periferia, nós temos elementos representativos de dimensão afetiva e ligação com o transcendente. Bem como, quem é a ligação com o transcendente aqui? Paz. Tá? E o elemento de dimensão afetiva? Amor.
Então, tá, nós temos elementos aqui que favorecem essa comunicação entre quem? Entre Deus, entre a fé e entre a questão da instituição, da questão da instituição com o elemento religião. Tá? Aqui, na segunda periferia, nós temos elementos de contextos práticos, tá? São elementos imediatos, tá? Da representação. E aqui, a gente não tem nenhum elemento de contraste, e sim importantes, tá? Elementos como forma de enfrentamento. Tá? Por exemplo, aqui, Deus é tudo, a crença está ligada à religião, até mesmo a crença ligada também a Deus, Jesus, tá? Um exemplo aqui, olha como é que é importante a questão da análise desse quadro de 4 casas. Tem alguma especificidade que alguém consiga me ajudar? Mesmo que esteja gravando, não tem problema a participação não, pelo contrário. Tem alguma especificidade que alguém consiga me ajudar na observação desse quadro de 4 casas? Tem alguma especificidade, assim, arraigada de alguma religião em específico? Então, agora realmente... Posso chutar, Luiz? Pode, claro. Pode. Deve. Seria a religião católica? Sim, por quê? Pela concentração. Fala de novo. Agora entrou 2 vozes, aí eu não ouvi. Desculpa. Pode falar, Adriana. Pode falar, Adriana. Não, então, porque foi estudo feito com brasileiros e o Brasil é um país historicamente católico? Não, tem uma boa ideia, Adriana, que você está falando, mas quer ver? Sobre os elementos. Nós temos um elemento aqui dentro dessa representação da Santíssima Trindade. Sim. Ó, Deus, Filho, Espírito Santo, Deus, Jesus. Lembra o nome do Pai, o nome do Filho e do Espírito Santo? Então a gente tem um elemento de Santíssima Trindade. Lembra que a gente tem uma questão de institucionalização? Então, dentro desse grupo representacional, por isso que quando eu fui fazer essa primeira análise aqui desse quadro de 4 casas, em seguida eu fui trabalhar com os grupos de representação. Eu fui trabalhar o quê? Isso aqui é um quadro bruto, de uma representação de todos os 166 sujeitos. No segundo momento, eu fui trazer esse quadro para quem? Para os católicos, para os evangélicos, para os espíritas e para os sem religião, de forma que eu entendesse o universo de cada um. Então, quando nós nos deparamos com esse quadro, peraí, eu tenho elementos, lembra, uma questão de instituição, tá? De uma religião, eu tenho elementos afetivos, tá? Eu tenho elementos de uma Santíssima Trindade. Então, será que a representação da espiritualidade tem o mesmo significado para todos? Ou será que a representação social da espiritualidade tem especificidades diferentes para católicos, evangélicos, espíritas e sem religião? Essa é a questão de entender a nossa análise, tá? Só a análise por si, ela vai dar dados numéricos. Mas agora, a interpretação dela é que é importante, para que a gente possa fazer uma boa análise. Então, quer ver? Quem tiver com caneta, quem tiver com papel, anota umas palavras importantes para mim aí, ó. Ter fé, Deus e religião. Anota essas 3 palavras importantes para mim. A gente vai ver agora na segunda análise como é que isso é observado. Vou anotar aqui também. Ter fé, Deus e religião. Anotado. Anota do lado, professora, ó, amor e paz. Então, vou ajudar a fazer uma aula prática aqui de análise, como é que... Ok, anotado. Lembra que ter fé, Deus e religião são elementos centrais, coloca aí para mim, centrais. E amor e paz, elementos de primeira periferia. Então, aqui deu uma ideia para mim de núcleo central. Mas se eu quiser fazer uma análise, que o meu software também, Eramutec, ele também consegue analisar uma análise de similitude. O que é uma análise de similitude? Tá? Um exemplo, a análise de similitude que eu vou mostrar em seguida é uma análise manual que a gente faz com a mão mesmo, contabilizando e montando uma árvore. Mas o meu software Eramutec também faz esse mesmo tipo de análise de similitude. É basicamente isso aqui.
que é uma análise de similitude? O que é uma árvore de similitude? O que é uma análise de concorrências? Tá? Lembra que eu falei lá no início que eu tenho 166 participantes, eu tenho que ter no mínimo 2 palavras de evocações de cada pessoa desses 166. Se eu tenho 180, tá? E desses 180, vários não falaram nada, eles irão sair da minha análise, porque eu só vou analisar aqueles que falaram 2 ou mais palavras, tá? Ao mesmo tempo, na minha análise de similitude, o que é isso? A análise de similitude trabalha com laços e conexões. O software Mutec também faz isso, tá? Ela vai demonstrar, tá, quais são os blocos temáticos que fazem parte da sua representação. Se esses blocos temáticos eles têm uma similaridade, se eles têm uma similitude. Então, o que é uma similitude, uma similaridade? São conexões. Lembra que nós temos várias palavras aqui, ó. Aqui. Ter fé, Deus, religião, amor, paz, Jesus, força, vida, tudo, crença, esperança, confiança, caridade, saúde, conforto, família, Espírito Santo. O que é uma análise de similitude? A análise de similitude quer saber se essas palavras que estão presentes no quadro de 4 casas, se elas fazem conexões, se elas, tá, são ditas pelo mesmo sujeito em algum momento. Então, pensando numa análise de similitude, tá, quando a gente vai fazer uma interpretação aqui, eu tenho que fazer os cálculos, ou o próprio software faz para mim essa análise. Então, vamos observar aqui, tá, os termos dos quais eu pedi para separar. Eu pedi para separar ter fé, Deus e religião. Vamos observar aqui nessa árvore de similitude, onde é que estão os elementos ter fé, Deus e religião. Vamos ver aqui, ó. Ter fé é um bloco temático central. Ó, ter fé se liga a vários cognemas, a várias palavras que estão presentes no meu quadro de 4 casas. Mas ter fé faz uma ligação muito forte com outro cognema presente no meu núcleo central, que é Deus. Então, ter fé e Deus confirmam dão uma ideia de uma centralidade confirmada, tá? Eu não posso dizer assim, a análise de similitude não dá uma confirmação não dá uma confirmação única. Eu tenho outros testes, Chapa-Block, Mizancose, eu tenho esquemas cognitivos de base. A árvore de similitude é uma ideia da centralidade, tá? Mas como é que ela dá uma ideia de centralidade? Pelas conexões. Porque ter fé e Deus tem 0,22 índice de similitude. Então é uma boa conexão. Tá? Agora vamos observar a religião que estava lá no núcleo central. Religião se liga com ter fé, que se liga com Deus, com 0,04. É um índice de similitude muito baixo. Muito baixo. Tá? E, ao mesmo tempo, eu tenho 2 elementos que estavam lá na primeira periferia, que é amor. Vamos procurar amor aqui, ó. Amor se liga a 0,15 com ter fé. Tá? E vamos procurar paz, ó. A gente acha paz aí? Não, ó. Paz nem aparece na minha árvore de similitude. Isso quer dizer o quê? Tá? Olha como é que é importante a interpretação. Quando eu venho mostrar um quadro de 4 casas, uma análise prototípica do meu Eramutec, tá? Quando a gente faz uma interpretação de árvore de similitude, eu estou dizendo que, quando eu quero, a partir disso que eu expliquei para vocês, ter fé e Deus são elementos do núcleo central e fazem bastante conexão. Mas religião é um elemento central, mas não faz tanta conexão assim. Não faz. Logo, lembra que eu falei que o núcleo central pode sofrer mudança? Numa próxima pesquisa, pode ser que religião não faça mais parte do núcleo central, e sim ela venha migrar para a primeira periferia. E, ao mesmo tempo, o elemento amor, que estava na primeira periferia, tá? E uma próxima pesquisa pode ser que ele venha migrar. Por quê? Amor se liga com Deus em 0,17 índice de similitude. E, ao mesmo tempo, amor se liga com ter fé em 0,15. Logo, o elemento da primeira periferia, tá, caracterizado por amor, existe uma grande possibilidade desse elemento ser, tá, um elemento central da representação da espiritualidade. Entenderam como a gente analisa isso?
É muita coisa para uma quinta-feira, né? Mas... Luiz, depois eu tenho algumas perguntas mais tarde, mas pode continuar, tá bem? Ok. Ó, ao mesmo tempo que a árvore de similitude, ela não permite a centralidade, tá? Porém, ela é considerada um segundo indicador provável da participação do núcleo central, ok? Então, o que eu quero dizer? O núcleo central, no meu quadro de 4 casas, é ter fé, Deus e religião. Minha primeira periferia, amor e paz. Quando eu faço uma árvore de similitude, para dar uma ideia da centralidade, o meu núcleo central permanece em quem? Ter fé em Deus, mas não em religião. E, ao mesmo tempo, quem assumiria essa possibilidade de centralidade? Amor, que é um elemento que estava na primeira periferia. Ok? E os outros elementos que estão aqui nessa árvore são elementos periféricos, né? Elementos que estão fazendo ligação dentro desse arcabouço, desse quadro de 4 casas. Tá? Então, vamos seguir aqui. Aqui eu tenho a análise, que eu tanto falei, de abordagem processual. Tá? Deve estar bem claro o fundo para vocês, não sei se estão conseguindo ver muito bem. A análise da abordagem processual das representações sociais, tá? É basicamente trabalhar o quê? Tá? Trabalhar os elementos semânticos, como eu disse. Então, quando eu faço uma análise processual, o meu software Amutec, ele me dá esse dendrograma. Ele me dá esse dendrograma. Tá? Ele dá para mim, ele apresenta para mim esse dendrograma através de porcentagens, mas ao mesmo tempo ele deixa bem claro as classes. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Essas classes são oriundas de onde, Luiz? Essas classes são oriundas da minha entrevista. Mas, Luiz, a minha entrevista não está aí. Está sim. Eu tenho termos, eu tenho léxicos, eu tenho lematização. Olha só essa classinha, ó, espiritualidade. Então, tudo aquilo que tem um contexto de espiritualidade está nessa classe 1. Na classe 5, eu tenho casa. Tudo aquilo que tem um contexto de casa está na classe 5. Olha a classe 3, nunca. Tudo aquilo que tem uma questão de nunca está na minha classe 3. Olha a classe 2, cuidado. Tudo que tem uma relação com a lematização do cuidado está nessa classe. Na classe 4, eu tenho morrer. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho outras palavras. Olha, na classe 1, espiritualidade, influenciar, acreditar, viver, religião, entender. Então, todos os segmentos de texto. Luiz, o que é segmento de texto? Tá? Segmentos de texto, tá? São recortes que o software faz de entrevistas daqueles sujeitos, que a gente entendia como unidade de contexto elementar. Tá? Então, unidade de contexto elementar nada mais é do que segmentos de texto. Tá? Então, quando eu penso nisso, eu venho aqui, através dessas palavras que estão presentes na minha análise da abordagem processual, eu dou nome a essas classes, eu nomeio, tá? Eu começo a dar corpo para ela, bem como a classe 1 passa a ser chamada de as definições da espiritualidade e suas influências no cotidiano ou da vivência, tá? E do enfrentamento da síndrome. Tá? A classe 5 ela é oriunda de um eixo. Eu consigo denominar essa classe, tá? A partir de um eixo. E qual é esse eixo? O HIV, AIDS e a TARV, dimensões cotidianas, rede de apoio, aspectos da religiosidade, espiritualidade e memórias sociais. Mas, Luiz, de onde saem esses nomes? Esses nomes só vão vir à sua cabeça a partir do momento que você lê quais são os segmentos de texto. Aí você consegue denominar e nominar todas essas classes e esses eixos, caso apareçam. Luiz, esses eixos que você está dizendo para mim não aparecem na minha classe. Bom, mas eu denominei de forma a compreender todo o conteúdo semântico das minhas classes. E os nomes, Luiz? Os nomes, eu consegui dar o nome a essas classes a partir da leitura dos meus segmentos de texto. Um exemplo, como é que se extrai esse segmento de texto? Da classe 1, ó. Da classe 1 tem uma frase. Eu escolhi uma frase para demonstrar, tá? Como, tá? Você consegue interpretar. Lembra que na classe 1 tinha uma palavra espiritualidade, influenciar, tá? Então, olha como é que o Amutec faz. Ele recorta esse segmento de texto e traz a luz para você. Olha, a minha espiritualidade influencia no meu viver com a AIDS, porque ela me faz bem. Pelo que eu acredito, eu estou em paz comigo, porque eu acredito em Deus, eu sinto. Logo, ó, participante 128 do sexo masculino, evangélico, e o que quadrado de 353.
Então, esses dados de Q quadrado, tá? Quem me dá o Q quadrado é o software, mas quem me deu 128 participantes, sexo masculino, evangélico, foi eu quando eu defini as minhas variáveis, tá? Aqui, ó, a classe 5, ó, a gente fica preocupada com a AIDS. No começo eu chorei muito, fiquei muito nervosa. Agora eu me acalmei mais, porque um vê o outro. Sabe, lá em casa só sabem os meus filhos. Participante 124, sexo feminino, católica, Q quadrado 194, tá? Aqui, ó, classe, essa classe é a classe 4. Na época era citada a AIDS como uma doença de gay, câncer gay, de pessoas promíscuas. Não era bem assim. Muita gente inocente trepou, tá? E morreu. Perdi muitos amigos, e então fico assim. Participante 147, sexo feminino, evangélica, Q quadrado 237/93, tá? Na classe 3, viver com AIDS é normal. Não sinto nada com os antirretrovirais. Tomando as medicações, sou uma pessoa normal. Atualmente, a AIDS é associada a uma doença crônica, como hipertensão e diabetes, porque não tem nenhum remédio que combata. Então, atualmente, é crônica, é dada como crônica. Tá? Então, olha como é que é a ideia da representação social sendo elaborada e partilhada. Tá? Dentro dessa conversa desses sujeitos, eles conseguem elaborar e compartilhar essa ideia de doença crônica, porque um conversa com o outro, porque é o senso comum de experiências e de práticas deles. Tá? Ao mesmo tempo, na classe 2, ó, meu autocuidado melhorou. Evidentemente que tem que ter uma parte de alimentação, de cuidar do corpo. Qualquer coisa, até um resfriado já me preocupa. Você tem que prestar o máximo de atenção aos detalhes que o corpo está mostrando. Participante 150, do sexo masculino, católico, Q quadrado 78,79. Tá? Então, isso aqui, tá, é só uma forma simples de vocês entenderem que o Eramutec, ele trabalhou na minha dissertação, tá, a minha abordagem processual, tá? A minha abordagem estrutural, utilizei o software Evoque, que é outro software, mas ao mesmo tempo eu conseguiria dar conta do Eramutec também, tá? A minha análise prototípica, que é o meu quadro de 4 casas, ok? Então, aqui a gente já passa para o funcionamento do Eramutec. Quem é o Eramutec? Como é que ele funciona? Deixa eu ver o horário, o dado da carruagem, tá? Cláudia, professora Cláudia, deixa eu só beber uma água, mas enquanto isso, eu acho melhor a gente tirar umas perguntas do que surgiu até agora, que aí depois a gente passa por como funciona o Eramutec. Pode ser? Tá bem, pode ser. Vamos lá, todo ouvido. Posso falar? Então vamos lá. Pode falar. As perguntas, né, foram acontecendo, Luiz. Não sei se já foram respondidas, mas mesmo assim eu vou estar transmitindo. A Adriana, né, ela perguntou aqui, representação social é um grupo com as mesmas características desejadas que o seu objeto de estudo? Isso, assim, quando eu quero trabalhar com representações sociais, eu tenho que ter um grupo de sujeitos, tá? E esses grupos de sujeitos tem que ter um grupo de pertença. Se eu quero trabalhar, por exemplo, com hipertensos vão ter uma representação social da hipertensão diferente de quem não é hipertenso. Então, eu tenho que ter a questão da diabetes. Eu tenho que trabalhar com, por exemplo, com o mesmo grupo de sujeitos que tem diabetes e um grupo de sujeitos que não tem diabetes. Porque uma representação social desse objeto vai ter interpretações diferentes, caso esses sujeitos sejam disformes. Por isso é que a gente, quando vai trabalhar representações sociais, eu tenho que ter um grupo de sujeitos de pertença, eu tenho que ter um grupo de sujeitos com o mesmo tipo de conhecimento e significado, porque ele sofreu compartilhamento, ele sofreu uma representação. Oi? A Bruna, oi Bruna, que bom que você está aqui. Obrigada por sua presença. Ela perguntou assim, acho que o Eramutec só pode ser utilizado nas pesquisas relacionadas às representações sociais? Não, você pode usar o Eramutec para você extrair os segmentos de texto e utilizar como se fosse o Bardan. Lembra que Bardan a gente escolhia a melhor representação daquela frase, recortava, né? Então, assim, o Eramutec não necessariamente você vai usar só em representações sociais. Você pode utilizar qualquer pesquisa, né? Só que, como eu falei, eu utilizei o aporte teórico das representações sociais para facilitar a minha interpretação da minha análise. Mas, ao mesmo tempo, você pode trabalhar com os dados da frequência, com os dados da ordem média de evocações, com o Q quadrado. Aí você vai ter que encontrar o seu aporte teórico para poder dar conta da sua pesquisa. Entendeu?
Ótimo, Luiz, obrigada. E uma terceira aqui. Foi a Juliana Rodrigues, né? Ela quer saber se o grupo, né, o grupo pensa, grupo de pessoas com HIV e AIDS sobre algo, espiritualidade, é a representação social? Se o grupo... Que são pessoas com HIV e AIDS, que como você explicou, pensa sobre algo, espiritualidade, isso é representação social? Sim, é esse o significado de representação social? Isso que ela quer saber. Sim, lembra que a representação social é aquilo que tem um senso comum de um grupo de sujeitos. E lembra que quem é a representação social? É aquilo que eles elaboram e partilham. Por quê? Se eu perguntar, por exemplo, o que é HIV/AIDS para quem não tem HIV/AIDS, vai ter uma representação social diferente. Se eu perguntar, por exemplo, o que é Covid-19 para quem teve Covid e para quem não teve Covid, possivelmente vai ter uma representação social diferente. Porque aquele sujeito teve uma interpretação diferente, partilhou algo, compartilhou algo diferente daquele que não tenha tido o Covid-19. E aqui, Luiz, é uma pergunta que tem a ver com o que você vai falar agora do Iramutec. Quer esperar um pouquinho? Não, pode falar. Para o Iramutec, tem necessidade de número mínimo? Tem necessidade sim. Por exemplo, o ideal é que a gente tenha o próprio manual do Iramutec, ele diz para a gente manter um número mínimo entre 20 e 30 entrevistas. 20 e 30. É claro que o conteúdo dessa entrevista, tá, o teor semântico dessa entrevista, né, vai ser questionado. Se eu tenho entrevistas curtas, eu tenho respostas curtas, possivelmente eu vou ter pouco aproveitamento do meu corpus. Agora, se eu tenho respostas longas, vou ter maior aproveitamento do meu corpus. Tá? Então, essa questão do meu corpus textual é importante por conta disso. Se eu posso manter, se o meu manual diz entre 20 e 30, eu não vou fazer 20, vou fazer 30. Né? Posso fazer 32? Pode. Né? É claro, você precisa fazer 100 entrevistas? Depende. Depende do que você quer estudar, do que você quer objetivar. Mas, para trabalhar a questão da análise prototípica, tá? O ideal que seja, no mínimo 100. No mínimo 100. Porque você vai ter uma perda, um corte considerável, geralmente, de pesquisa, entendeu? Sim. Continua? Ok. Adriana, novamente. O valor da frequência média, menor que 14, maior que 14, é o autor, orientador do estudo quem escolhe? Por exemplo, ou é dada pelo software? Os próprios softwares já fazem esse ponto de corte. O que você escolhe no software Iramutec, por exemplo, é a frequência média. Por exemplo, o que você vai escolher lá no seu Iramutec, lembra que eu falei que o software só vai analisar quem tem 2 ou mais palavras? Então ele vai aparecer 2, 3, 4, 5, 6, 7 frequências assim. Ele não vai aparecer a frequência de 1, nunca. Vai só aparecer a frequência de 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. É claro que no primeiro momento, a sua análise muitas vezes fica poluída, porque você tem muitas palavras com frequências de 2, frequência baixa. Então, quando você recorta, quando você determina junto com o seu orientador, ou você como orientadora, né, você como pesquisador, fala assim, bom, quando eu faço uma linha de corte entre 4, entre 8, entre 6, eu tenho um dado numérico importante para mim. Logo, aí depois você vai ter que amarrar isso bem nos seus resultados, né? Na sua metodologia, dizendo qual foi o seu ponto de corte, para que você não deixe nenhum viés na sua análise. Mas você quem define, tá? Mas o software já dá uma interpretação básica, tá? Mínima de corte, que é 2. Aí você quiser cortar em 3, você corta em 3. Se quiser cortar em 4, corta em 4. Mas ele já corta em 2, que é o mínimo. Luiz, podemos continuar? Ou você quer... Pode. Então, o software minera as ocorrências e o pesquisador vai encontrar o significado para cada grupo. Isso aí. É esse o funcionamento, né? Ele vai enumerar, lembra, frequência e ordem média. Ponto. Ele vai te dar essa interpretação de frequências e ordem média. Aí você vai ter que buscar subsídio para você deixar isso descrito, né?
na sua análise por que aquela frequência é alta, por que aquela frequência é baixa, qual é a ordem média de evocações, entendeu? É isso que você vai ter que buscar. Sim. A Bruna perguntou novamente: é possível utilizar o Iramutec associado a uma análise de conteúdo temático categorial? Sim, porque é assim. Tá, agora não parou de chiar. Peraí. Sim, você consegue utilizar sim, Bruna. Você consegue, por exemplo, não sei se é muito bem isso que a Bruna está perguntando, mas se eu quero trabalhar com uma categoria, tá? Quando você fizer a análise do Iramutec, ele vai te dar as classes. Aí você escolhe a categoria que você quer trabalhar. Aí você pode fazer a sua seleção. Ok. Isso vai ser baseado no meu escolha teórica, é isso, Luiz? Isso. Ok. A Adriana quer saber se você pode exibir o software e como os dados são adicionados nele. Isso aí vai ficar para a próxima aula. Ok. A pergunta também do pessoal do núcleo: as classes são geradas pelo software? Isso, as classes são geradas pelo software. Não sou eu quem. Eu preencho todo o software. É que está chiando muito. Peraí. Ok. E aqui. Não, peraí, tu não responde não, professora, que estava chiando muito. Ah, tá. Eu estava no fone de ouvido, estava fazendo barulho. O software, quando eu preencho, o software ele tem uma linha de comando. Eu preciso colocar uma linha de comando. Isso que eu disse assim, por exemplo, toda linha de comando, toda entrevista, quando a gente preenche o software, eu tenho que colocar uma linha de comando que ela é precedida com 4 asteriscos, espaço, asterisco, variável. Isso que é um pouco mais complicado do Iramutec, entendeu? Porque, assim, cada entrevista é uma linha de comando diferente. Ponto. Tá? Por isso que eu deixei para a questão da outra aula a questão do funcionamento. Como preencher, como fazer. Lembra que esse curso de Iramutec geralmente deu em 4 encontros. Eu vou tentar fazer isso em um encontro tremendo para que a gente possa, pelo menos, ter uma interpretação e uma ideia do Iramutec. Assim, quando a gente trabalha com o Iramutec, lembra que eu falei, cada entrevista precisa de uma linha de comando para que o seu software consiga saber aonde começa uma, onde termina a outra. E ele vai recortar dessas entrevistas os segmentos de texto. Entendeu? Aí ele vai, a partir daqueles segmentos de texto, ele vai pegar as palavras lemantizadas e vai formar as classes. Entendeu? Sim, Luiz. Continuando aqui. A Lidiane está perguntando, que é uma membro do nosso núcleo também. É possível utilizar o Iramutec em sociopoética? Porque a sociopoética não trabalha com entrevistas, mas a sociopoética faz parte do grupo das representações sociais. Então, sim? Não, se você, por exemplo, quando você fala assim, é igual quando a gente diz assim, por exemplo, professora, eu tenho uma única entrevista. Tá? Eu tenho uma única entrevista. É um pouco complicado uma única entrevista, mesmo que ela seja extensa. O software, muitas das vezes, ele vai gerar a classificação hierárquica descendente, mas ele não vai formar segmentos de texto. Entendeu? Você consegue categorizar frequências, lematização, mas você não vai conseguir extrair, porque você tem uma entrevista. Entendeu? Aí, por essas são as limitações do estudo, do software, desculpa. As limitações do software. O software ele diz para mim assim, olha, eu preciso de 30 entrevistas, ponto. Mas quando eu venho preparar o corpus, quando a pessoa fala assim para mim, isso tudo vai retirar, eu retiro. Quando no preparo do meu corpus, eu retiro, entendeu? Por quê? Porque isso vai poluir o meu corpus, na hora que eu preparar para rodar as classes, isso não vai ter uma interpretação, não vai ter um funcionamento. Quando o paciente diz, por exemplo, quando ele fala assim, não, dependendo do meu objeto, esse não vai ser importante para mim. Mas, dependendo do objeto, esse não vai ser importante para mim. Aí eu vou tirar os advérbios de negação. Aí eu posso não poluir a minha entrevista. Mas está fazendo tornando viés a sua entrevista,
material? Não. Por que eu não estou dando nenhum viés? Porque no meu manual do Iramutec, no tutorial do manual do Iramutec, ele diz para que a gente possa retirar os advérbios. Então, isso tudo está descrito na metodologia. Na metodologia eu digo, tá? Conforme o manual do Iramutec, foi desativada a opção dos advérbios. Tá? O Iramutec, na próxima aula, a gente vai ver como é o funcionamento dele como um todo. Tá? Que através do manual ele diz, olha, qual é o valor, quantas entrevistas podem ter, como é que a gente deixa os advérbios de uma forma eliminada, o que eu vou colocar como suplementar, o que eu vou colocar como ativo. Então, o software Iramutec, tá? Ele precisa é um instrumento, tá? Mas eu preciso manipular. Eu manipulo como o manual diz para mim. Como é que eu formato, como é que eu coloco a linha de comando, o que eu coloco como ativado. Por isso que quando eu faço uma análise Iramutec, tá? Ela dá mais fidedigna possível, porque o software Iramutec diz o quê? Tá? Se eu tiver um corpus com menos aproveitamento de 75%, tá? O software Iramutec, ele vai dizer para você o quê? O manual diz. Um corpus para ser viável tem que ter mais que 75% de aproveitamento. Se tiver menor, muitas das vezes ele até roda, mas ele não dá meus segmentos de texto. Então, o Iramutec, ele é muito funcional, tá? Mas você precisa respeitar os limites do Iramutec e ao mesmo tempo preencher tudo aquilo que ele solicita. Foi? Sim, Luiz. Posso continuar? Pode. Ok. O Daniel agradeceu aqui a pergunta, mas eu não tinha feito ainda, Daniel, mas vamos lá agora. Deixa eu ver aqui, cadê? Que eu tirei aqui para responder aqui. O Daniel perguntou, que é um dos membros também que está aqui com a gente há muito tempo. O software tem similaridade com a análise de Bardin? Isso porque pode gerar categorias? Isso. Aquilo que a gente entendia como categorias, a gente entende como classes. Entendeu? Por isso que a gente faz uma associação. As categorias que a gente chama como Bardin seriam as nossas classes do Iramutec. As unidades com textos elementares seriam os nossos segmentos de texto. Entenderam? Então, isso que eu falei. Deixa eu confirmar aqui. Então, o software ele vem fazer uma leitura mais precisa desse corpus. É isso? Isso. Por exemplo, para diminuir os vieses da leitura e da interpretação. É isso? Bem assim, ele deixa bem claro para a gente o quê? Essas são as classes, esses são segmentos de texto. Como eu refuto isso, professora? Através do que quadrado. Sim. Quadrado, para mim, o quê? Essa palavra, ela tem um que quadrado alto. Tá? Essa frase tem um que quadrado alto. Logo, eu vou pegar as frases que tem maior que quadrado. Sim. Maior frequência, entendeu? Maior aparição. Deixa eu aproveitar e pegar um gancho com você em relação a essa questão do uso de estruturas estatísticas que você está falando aí. Você falou várias vezes do que quadrado, eu vejo a porcentagem também como um elemento muito comum do Iramutec. Uhum. Eu sei que o Iramutec é um instrumento, um software usado para análise de dados qualitativos, como você trouxe bem no início. Uhum. Mas eu fiquei assim, intrigada. Ele tem uma base, né, estatística pautada na leitura do R, né, que é uma fórmula estatística que é usado. Eu posso pensar em usar esses dados, professor Luiz, como uma pesquisa quali-quanti, já que eu tenho esses dados numéricos bem precisos, com o que quadrado, determinando, eu posso estar usando desse formato ou isso não é permitido? O Iramutec faz isso como um mecanismo que a estatística solicita, mas esses dados eu não posso alimentar em outros momentos de discussão ou de explicação. Isso é possível ou não? Aqui, logo no seguinte slide, viu, professora? Eu vou lhe responder isso já. Aqui, ó. O que o Iramutec faz? Eu não esqueci essa pergunta não, que eu vou lhe mostrar. O Iramutec, ele faz o quê? Ele é possível realizar análise de texto. Quem é essa análise de texto? São os corpos textuais. Quem é um corpo textual? Entrevista. Pode ser uma entrevista, uma reportagem, um discurso, tá? E, ao mesmo tempo, eu também posso trabalhar tabela de dados.
E lá no meu Oramutec vai estar com matriz de dados, tá? E a matriz de dados? Grupos de palavras, oriundos de técnicas de associação de palavras. E o Oramutec, ele trabalha corpos textuais e matriz de dados. Ponto. Ele trabalha com corpos textuais fazendo o quê? Estatísticas textuais simples, análise fatorial de correspondência, classificação hierárquica descendente, análise de similitude e número de palavras. Ponto. Então, assim, professora, aqui está a resposta. A gente consegue trabalhar com dados quantitativos porque eu tenho estatísticas textuais simples. Sim. Eu tenho especificidades fatoriais. Entendeu? Assim, então, o Oramutec, ele está ancorado, tá, na linguagem R. É o R que faz esses dados quantitativos. É o R que vai rodar esses dados numéricos, fazendo assim para a gente essa análise qualitativa a partir de dados quantitativos. Tá? Perfeito, tá. Ao mesmo tempo, a minha matriz de dados, a minha matriz, tá, vai trabalhar frequência, análise similitude e análise prototípica. Ponto. Lá no meu Oramutec só tem 2 opções de análise, tá? Que vai ser análise de texto ou análise de matriz de dados. Ponto. Na minha análise de texto tem essas 5 opções, na minha matriz de dados eu tenho essas 3 opções. Isso é que o meu Oramutec faz. Por exemplo, ó, o que eu mostrei para vocês ainda agora? Eu mostrei basicamente a matriz de dados, tá? Que é a número 3, análise prototípica, tá? E a análise similitude número 2 e as frequências. O que eu mostrei no textual? Eu mostrei, ó, classificação hierárquica descendente. Entendeu? E trouxe algumas estatísticas textuais, bem como quadrado. Aproveitando também essa sua fala de análise com o uso do Oramutec, eu sou obrigada, é uma solicitação do uso desses elementos todos, eu posso escolher um elemento e trabalhar Pode com ele? escolher o que você quiser. Por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco alguns artigos produzidos esse ano, Sim. Com mim e também com o grupo de pesquisa. Trabalhei frequências, análise similitude, análise prototípica, número de palavras, similitude, e aí, muitas das vezes, uma mesma pesquisa, você pode trabalhar com várias análises diferentes, entendeu? Eu posso fazer um artigo sobre análise fatorial, eu posso fazer um artigo e utilizar só a classificação hierárquica descendente, eu posso fazer outro e utilizar análise similitude, eu posso fazer outro número de palavras, entendeu? Preciso usar todo o arcabouço do software em uma única pesquisa. Perfeito. É claro, numa tese, numa dissertação, né? Agora, assim, num artigo não cabe. Eu posso fazer uma correlação? Claro. A outra pergunta que eu tenho é quando você ainda vai falar sobre essa questão de alimentação desse Oramutec, né? Como eu alimento com os meus dados. Uhum. Eu te pergunto, eu como pesquisadora que vou alimentar a base desse software, Sim. Essa possibilidade pode ser um viés para a pesquisa, porque eu vou estar trazendo para o Oramutec o que realmente se deu, ou eu preciso usar um outro formato. Eu vou transcrever as entrevistas, eu vou fazer todo aquele passo a passo padrão. Eu transcrevo, eu faço uma descritiva, Isso aí, eu faço algumas retiradas. Isso é um viés ou isso não é pensado, isso não é uma questão que precisa ser preocupante? Assim, por exemplo, no manual diz o quê? Muitos de linguagem vão ser retirados, né? É claro que a gente tem uma regionalidade, né? A gente tem palavras que são bem peculiaridades de estados, municípios, né? Mas, vamos pensar comigo, qual é o meu objeto? O não, sim, vai ter uma representação no meu objeto? Não. Só se for uma questão de negação seria importante para mim, né? Agora, sim, essa questão da limpeza do corpus, o próprio manual diz para a gente fazer uma limpeza do corpus, porque eu preciso, por exemplo, no corpus, quando a gente faz o trabalho, a palavra que é dupla, por exemplo, terça-feira, eu estou falando de lematização. Terça-feira, se eu não unir essas palavras através de um apóstrofe, ai, fugiu da minha cabeça, o sinalzinho que é embaixo, enfim, não, o outro. Underline. Toda vez que eu não fizer a união entre elas,
ela vai ler o quê? Duas palavras diferentes. Essa é feira. Por exemplo, se eu falo assim, olha, Sistema Único de Saúde, não puser o underline, ele vai ler o quê? Sistema Único de Saúde. Mas, para mim, é um significado só. Sistema Único de Saúde. Então, isso são modificações da estrutura do meu corpus textual que eu preciso fazer. Por exemplo, quando eu falo assim, alimentou-se. Então, se eu colocar alimentou-se, tá? Vai dar errado na minha análise. Se eu colocar se alimentou. Entendeu? Então, o preparo do corpus, o Gramotec, ele requer um afinco. Ele requer uma habilidade. Senão a gente não consegue rodar. Isso que eu falei assim, gente, ó, isso que eu falei, uma aula só, é muito complicado, porque assim, Gramotec a gente não aprende, ele é fácil depois que você pega. Mas assim, até você pegar, eu falei, não é tão fácil quanto a gente fala, beleza, fiz 2 horinhas ali com o Luiz, eu já posso usar o Gramotec. Não. Então, muito problema. E outra coisa, baixar o Gramotec. Eu tenho toda uma forma de... Primeiro eu tenho que baixar o R, depois o Gramotec, umas codificações, toda uma estrutura que precisa ser feita a partir do momento que você deseja trabalhar com o Gramotec. Aí, por exemplo, muitas das vezes pede, quer fazer no Word, mas ele quer usar o Office. Aí você tem o pacote Windows, você tem o Office, ele pede o Office. Aí dá bug com o Windows. Aí você tem que desinstalar um, instalar outro. É um software muito sistemático, é um software muito sensível ao mesmo tempo. Mas depois que ele funciona, a gente consegue trabalhar com ele numa boa. Entendeu? Perfeito, professor, muito bom. Tem mais uma aqui, pode ser? O corpus deve ser sempre monotemático ou o software faz associações temáticas? Quem está perguntando é Natânia Correia. Candeira, perdão. O próprio Nori diz que a gente pode ter 2 temas diferentes numa mesma entrevista, tá? Mas, assim, aquilo que eu disse, é mais fácil a gente fazer o quê? Eu tenho 2 temáticas numa mesma entrevista, eu analisar essas 2 entrevistas de forma separada, tá? Somente por conta dos vieses, pode ser que na hora de uma interpretação de uma linha de comando a gente erre, tá? E fica um pouco mais complicado. Então, se eu tenho 2 temáticas dentro de uma mesma entrevista, por exemplo, se eu quero trabalhar espiritualidade e religiosidade, eu posso colocar no mesmo corpo? Posso, mas ao mesmo tempo não é interessante para mim. O próprio manual diz, existe a possibilidade de utilizar 2 temáticas no mesmo corpo? Sim, mas é recomendado que se trabalhe de forma separada. Sim, uma pergunta que eu tenho, assim, uma certa necessidade de entender. Eu vou precisar de estatística para me ajudar a fazer essa análise do Gramotec? Não, sinceramente, não. O próprio manual já me dá essa possibilidade com as informações que ele vai sendo apresentado, é isso? O próprio manual diz. Consegue me dar essa aproximação, então tá ótimo. O manual consegue dizer para você onde que aquele x e o 2 ali é o que quadrado, aquele p de q, aquele f é de q, entendeu? Ele mesmo diz para você, ele é muito autoexplicativo. Sim. É muito fácil de lidar. Entendeu? Mas aquilo que eu falei, assim, o ideal é que a gente sempre diga para os alunos, assim, quando eu dou esse curso, a primeira aula é impactante, você fala assim, putz, pensei que eu fosse, tem que entender o cerne disso, tem que entender de onde sai isso primeiro. Porque senão, só um software por um software não serve de nada se você não tiver um arcabouço teórico. Um software por um software é só dados. E dados cru, não tem só por ele, só não se sustenta. Sim, com certeza. Professor, por enquanto, somente essas perguntas, tá bem? Beleza? Vamos aqui, então. Então, aqui já expliquei quais são os tipos de análise que podem ser feitos. Tá? A gente tem análise textual e análise de matriz de dados. Tá? Quando eu trabalhar com análise de matriz de dados, eu estou falando que são análises de técnicas de evocações, livros de palavras. Quando eu falar que são análise de texto, são entrevistas. Tá? Então, vamos aqui. Como entender a análise do Gramotec? A sua análise utiliza-se lematização, como eu falei.
por meio do qual as palavras são buscadas e relacionadas pela sua raiz semântica. Ele ignora o tempo verbal, o gênero da palavra, se é plural ou se é singular. Ele pega a raiz semântica de cada palavra. Ele transforma os textos em segmentos de texto. Identifica a frequência, ele cria dicionário de formas, adjetivos, substantivos, verbos, advérbios, que podem ser classificados pelo pesquisador de forma ativa, suplementar ou eliminada. Logo, então, isso quer dizer o quê? Quando eu tiver o meu Eramutec, ele vai dizer para mim, olha, o que eu posso suplementar, o que eu posso eliminar, o que eu posso ativar. Logo, mas Luiz, você não está fazendo um viés, selecionando o que vai estar no seu material? Sim, mas isso vai estar escrito aonde? Minha metodologia. Para melhor esclarecimento sobre o objeto de estudo, foram eliminadas as palavras, as formas de palavras como adjetivos, suplementados os substantivos, verbos, ativo, aí você vai, adjetivo, aí você vai escolher o que você suplementou, o que você eliminou. Tá? Não é assim, vou eliminar essa aqui, não é isso. Né? Aquilo que você eliminar, ou aquilo que você ativar, ou aquilo que você suplementar, vai ter uma representação direta, tá, na sua análise. Além disso, a gente, como eu já falei, utiliza dados estatísticos, mas esses dados estatísticos são ancorados no R. Quem faz e quem trabalha esses dados estatísticos é o R. Por isso que o R ele tem que ser instalado antes do Eramutec. Tá? Porque como se o Eramutec trabalha com dados qualitativos, mas ele bebe da fonte quantitativa do R. Tá? Ele faz essa ligação. Okay? Assim, ele trabalha uma questão quali, o Eramutec faz uma análise qualitativa, mas ele trabalha com a parte quantitativa porque ele utiliza-se da plataforma, né, da ancoragem R do software. Então, aqui, eu trouxe só para a gente entender alguns termos que são importantes para nós. O que é uma classificação hierárquica descendente? Tá? Para análise textual da pesquisa, utiliza-se CHD. Os segmentos de texto são classificados em função dos seus respectivos vocabulários. Eles apresentam-se majoritariamente por volta de 3 linhas. Então, cada classificação hierárquica descendente, tá, que é CHD, tá, vão ter palavras. Essas palavras vão estar ligadas, tá, a quem? Aos segmentos de texto. Tá? Esses segmentos de texto vão ser recortes, tá, de 3 linhas daquilo que foi escrito pelo pesquisador. Ok? Ao mesmo tempo, como eu falei aqui para a gente, lembra que a gente, alguns softwares, bem como o software que a gente trabalhava, o SEST, né? Trabalhava com a questão de UCI. O que é uma UCI? Uma UCI é uma entrevista. O que é uma UCE? Segmento de texto. Né? Então, com base no corpus original, né, a gente consegue recortar esse segmento de texto, mas sou eu quem faço, Luiz? Não, quem faz é o software. Tá? O software recorta esse segmento de texto, fazendo assim, tá, essa análise e dispondo para a gente, tá, quais são os vocábulos semelhantes e quais são os diferentes dessas classes. Então, Luiz, cada classe daquela apresentada, tá, o que são as classes? As classes são as palavras que foram separadas pela questão semântica. E dentro de cada classe nós temos as unidades, contextos elementares, que são entendidas como segmentos de texto. São as entrevistas, cortadas. No dicionário de palavras, cada palavra que o software dispor, ele vai criar um quadrado. O que ele vai estar dizendo com esse quadrado? Ele vai estar dizendo a força associativa da palavra em sua respectiva classe. Ok? O dendrograma, após o processamento, tá, o agrupamento quanto à ocorrência de palavras, que é a CHD, classificação hierárquica descendente, é um dendrograma. Esse dendrograma vai apresentar as classes, demonstrar a ligação entre elas, ou estão associadas entre si. Cada classe vai possuir uma cor, tá? E as UCEs, tá, vão ter a mesma cor dentro daquela classe. O dendrograma, que eu vou mostrar para vocês já, nada mais é que um dendrograma daquela classe apresentando. Aqui, tá? O dendrograma é possível visualizar as palavras que obtiveram maior porcentagem, maior frequência, média, tá? E cada palavra daquela ali tem análise de quadrado.
Por isso que também a gente consegue fazer uma abordagem quantitativa, tá? O dendograma, a leitura da relação entre as classes realizadas nessa etapa é feita sempre da esquerda para a direita, quando eu leio o dendograma. Sempre vai ser da esquerda para a direita, tá? Após o processamento dos dados, inicia-se uma análise das classes, que estão fornecidas pelo Eramutec, da qual as UCS são agrupadas em cada classe, assim a gente consegue compreender e nominar. Então foi aquilo que eu fiz, eu compreendi cada classe e dei um nome para essas classes. Luiz, obrigatoriamente eu preciso dar um nome? Bom, o ideal é que você consiga, né, interpretar o nome dessas classes para você trabalhar com maior precisão. Mas eu posso chamar de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Se não quiser nominar, tem problema, Luiz? Não, não tem problema. Mas lembrando sempre que ela tem um nome, né, intrínseco dela. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. A gente pode dar menos classe? Pode dar 3 classes. Pode dar 4? Pode. Pode dar 6? Pode. Pode dar 7? Pode. Tá? Então, pensando nessa questão de quanto mais classes eu tiver, tá, eu vou ter que limpar o meu corpus para dar uma diminuída, uma enxugada esse quantitativo de classes que foram apresentadas. Então, a AFC, análise fatorial por correspondência, tá? É uma representação fornecida pelo software que tem uma interligação das classes em comparação com as realizadas dentro da pesquisa, tá? Ela faz uma análise qualitativa dos dados, permite uma recuperação dos contextos dessas palavras, com uma significância estatística. Logo, na FC, ela faz uma análise estatística das palavras, mostrando quais são mais significantes. Tá? A análise de similitude no 20 palavras. A análise de similitude ela é baseada na teoria dos grafos. É uma relação entre os objetos, um determinado conjunto, cujos resultados auxiliam no estudo das relações entre os objetos, de um modelo matemático. Uma análise de similitude é aquilo que eu mostrei para vocês. Elas fazem o quê? Elas vão pegar o índice de similitude e formar, a partir de blocos temáticos, quais delas têm maior ligações entre aquele quadro de 4 casas, ou até mesmo as palavras que estão presentes no discurso. E a nuvem de palavras é a análise por meio dos quais a gente mostra um conjunto de palavras agrupadas, organizadas e estruturadas em forma de uma nuvem. A gente também vai aprender a fazer no nosso próximo encontro. Bom, aqui eu separei para a gente mostrar para vocês, espero que abra. Se não abrir, eu abro um por um. Tá? Alguns estudos sobre representações sociais com o uso do Eramutec, tá? Dos quais a gente tem desenvolvido. Tá? Então aqui, nós estamos no mês 10, até agora já foram 12 artigos publicados, alguns capítulos de livro, tá? Com a minha parceria, a parceria de outros, com a minha primeira autoria, com a autoria também de outros, tá? Que vem trabalhando a questão do software Eramutec. Então aqui são 3, 4, 8, então são alguns trabalhos que eu vou mostrar para vocês. Acho que não vou conseguir abrir aqui, ó, tá dando erro, ó, mas eu vou abrir diretamente lá na minha pasta. Vou mostrar aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui. Eu vou escolher um artigo aqui. Peraí. Deixa eu ver isso aqui primeiro. Parou de compartilhar. Tá compartilhando ou parou de compartilhar? Me diz aí, por favor. Tá compartilhando aí nos seus slides, Luiz. Beleza. Peraí, deixa eu voltar aqui. Interromper aqui e voltar de novo. Pronto, você já agora tá... Tá, deixa eu voltar aqui de novo, peraí. Peraí, um instante. Rapidinho eu dei uma olhada aqui nas perguntas. Eu concordo que a prática é importante, mas a gente, por exemplo, quando eu dou essa aula de uma forma prática, né, quando eu sou convidado para poder dar no laboratório de informática, geralmente o que eu faço? Eu faço com que todos os computadores já estejam com o software instalado, né? Aí eu concordo de dados meu, né, e falo assim, meninas, ó, distribuo o campo para vocês,
Aí, depois que distribui o corpo, a gente vai trabalhando com ele, tá? Passo a passo, né? Mas remoto, a gente sabe que muda totalmente a característica, né? Por isso que o primeiro momento foi mostrar como é que funciona a pesquisa, como é que a gente analisa, como é que funciona essa aproximação. Tá? Mas na próxima encontro a gente consegue já mostrar isso. Deixa eu ver se... Peraí que eu estou compartilhando aqui. Está mostrando agora aqui para vocês um artigo? Sim. Então, aqui, isso aqui é basicamente algumas das produções que a gente está trabalhando, tá, com relação ao software. Ó, as representações sociais de Iemanjá para seus devotos, apontamentos para o cuidado de enfermagem. Então, aqui, ó, vem trazendo o que nesse artigo? Eu venho trazendo análise, ó, típica. Vendo? O quadro de 4 casas que o software dá para mim. Tá? Vou mostrar outros aqui, ó. Vou mostrar um bem específico do Iramutec, tá? Para vocês poderem ver aqui. Peraí. Aqui, ó. O câncer e suas representações sociais, ó. Aqui é um artigo de câncer. Ó. Quando a gente faz uma questão do Iramutec, quando eu quero trabalhar a questão da entrevista, tá? Eu descrevo os meus resultados. Olha como é que... Eu vou mandar esses artigos todos para vocês, não se preocupem. Tá? Vocês podem utilizar também a questão da abordagem da metodologia. Ó, o software Iramutec permite realizar uma análise lexical, gerando cálculos sobre dados apresentados, tá? Pelo método de classificação hierárquica descendente. Esse software fornece textos e classes gerados a partir dos segmentos. Estou bem aqui no último parágrafo, desculpa. Esse tipo de análise, também conhecida como análise textual, proporciona que haja uma análise dos dados textuais, seja no campo das relações ou comparações. Essa análise possibilita a análise de dados advindos das entrevistas de maneira estatística, realizada pelo método de classificação hierárquica descendente. Esse software fornece textos e classes geradas a partir dos segmentos de textos que apresentam vocábulos semelhantes entre si e distintos. Então, ó, as referências bibliográficas vão dar todo esse suporte para que a gente possa trabalhar com o software Iramutec. Se você observar aqui, ó, no que se refere ao dedograma da CHD, foram geradas 5 classes, tá? O quantitativo de contextos elementares, 92,91% de aproveitamento. Olha como é que é importante descrever o que o software mostra para você. Sou eu que dou esses dados. O que eu estou querendo dizer aqui? O meu software me deu 1.999 segmentos de textos, com 92,91% aproveitamento do corpus. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu material foi oriundo desse dendrograma. Isso é um dendrograma. Dendrograma de classificação hierárquica descendente, que é uma CHD. O que essa CHD faz? Essa CHD foi extraída de quem? Das minhas entrevistas. E quando a cada classe dessa aqui, ó, classe 5, classe 4, classe 2, classe 3, classe 1, tem palavras. O que são essas palavras? Essas palavras foram extraídas da minha entrevista. Mas, Luiz, e os meus segmentos de texto? Olha só, figura 1, dendrograma de classificação hierárquica descendente por conteúdos semânticos. Eu tenho várias classes aqui, do 1 ao 5. Quando a gente vem discorrer a classe, ó, logo você começa a trazer as classes que foram apresentadas. Olha aqui, ó, classe 1, ó, fase inicial da descoberta do câncer, aspectos clínicos e crença. E essa classe 1, que eu possa dar esse nome, eu li a minha classe, li os segmentos de textos, aí a partir disso eu dei um nome. Olha aqui, professora Cláudia, como é que a gente encontra a questão de dados quantitativos, olha, na análise. A primeira classe representa 20,6% das UCEs. E quem são essas UCEs? Segmentos de texto. Então, como principais elementos que compõem sangue. Olha para o quadrado, ó. A palavra sangue tem quadrado de 82.
A palavra exame, que quadrado de 68. A palavra operar, que quadrado de 55. A palavra médico, que quadrado de 54. A palavra dor, que quadrado de 48. Logo, essas palavras são as lematizadas dessa classe 1. Mas, Luiz, quando você fala lematização, está falando das palavras. Quando eu falo de segmento de texto, é o quê? Então, isso aqui. Extrair da onde? Lá do meu material, oriundo da minha análise. O que esse sujeito falou? Uma semana fizeram os exames, a bolsa estourou por dentro com fezes. Voltei novamente, mais umas 6 a 7 horas da cirurgia, tocou para fora, voltei por 7 dias, depois tive que voltar novamente. Então, essas frases, esses segmentos, não sou eu, tá, que construo. Quem constrói é o Iramutec, a partir das palavras lematizadas. Entenderam como isso fica num trabalho? Primeiro que você entender como é que funciona, depois a gente vê como é que a gente faz isso no Iramutec. Entendeu? Entendeu? Falar alguma coisa. Igual reunião espírita, tem alguém aqui comigo? Sim, tá todo mundo aqui com você. Alguém comigo? Sim, estamos aqui. Então, assim, ó, lembra, essas segmentos, lembra que eu falei que segmento de texto tem 3 ou 4 ou 5 linhas? Aqui, ó, 3. Esse segmento de texto são extrações de entrevistas, tá? Que eu possa justamente trazer isso nesses artigos. Ó, classe 3, ó, e vou descrever as classes, olha, a porcentagem das UCEs, a porcentagem das palavras, tá? Aqui vocês ficaram assim, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês mais um artigo, depois eu mostro o software para vocês rapidinho, como é que funciona. Fiquem tranquilos, para não ficarem tão apreensivos. Luiz, só para você ficar tranquilo. Olha os comentários legaisinhos aqui para você. Adriano, os neurônios estão fritando no momento. Tá? Ainda, estou aqui. Sim, muito bom, professor. Então fique tranquilo, está todo mundo aqui, mas está aquele movimento cerebral. Você sabe como é que funciona. Né? A primeira aula sempre é assim, todo mundo fala assim, Luiz, eu não estou entendendo nada. Mas depois na segunda aula começa a clarear, melhorar. Fica tranquilo. Esse artigo aqui foi desse mês, agora. A gente trabalhou com a presença do genitor no pré-natal, um estudo de representações sociais com gestantes. Tá? Nesse estudo, a gente trouxe outras análises que o software faz para a gente. Ó. Eu trouxe aqui, ó, isso aqui é uma classificação hierárquica descendente. Ó. Só que nessa classificação, eu só trabalhei com a classe 3, professora, tá vendo? Como a senhora falou, eu posso trabalhar a classe 1 em outro artigo, a classe 2 em outro artigo. Nesse momento aqui, eu quis trabalhar só a classe 3, que ela dava conta do meu objeto. Tá? Nisso, a gente vai discorrer sobre essa classe. Tá? Ao mesmo tempo, ó, a gente tem aqui ó, uma FC, ó, uma análise fatorial de correspondência. Ó. Também o software também dá essa análise para vocês. E olha aqui, ó, o software dando para a gente aqui ó, uma análise de similitude. Ó, uma análise de similitude. Então, isso tudo é muito interessante quando a gente começa a mexer isso numa prática. Então, como a hora ainda não está muito avançada, eu vou abrir aqui o Iramutec para a gente ver. Isso é o Iramutec, tá vendo? Tá vendo aqui? Dá para ver? Sim. Tá vendo? Sim. Ó, dá só um minuto que eu vou pegar só uma água e já volto, tá? Vai 5 minutos, Luiz. Não, vamos direto. É que eu vou dar aula daqui a pouco. Peraí. Respira, bebe água. 5 minutos. Luiz, está tudo bem com o seu horário, tudo certinho? Não, tranquilo, mas dá tempo de eu mostrar o Iramutec. Dá tempo. Vou pegar uma água e volto. Ok. Não surtam não, tá? Me esperem, por favor. Não, ninguém vai sair daqui não, fica todo mundo aqui aguardando o professor. Enquanto ele está indo lá, gente, só para lembrar para vocês curtirem nosso Instagram e nosso Facebook, tá? Vai estar lá no YouTube também essa gravação. Sempre participando nas nossas atividades, que tem muita informação e muita coisa legal, tá? Quando vocês puderem, dê um pulinho lá.
Outra coisa também é recebimento do certificado. Está aqui nosso link já disponível para o preenchimento. Voltei. Bom, Ótimo, vamos lá. o que a gente tem aqui, ó? Isso é um software Amutec. Quando a gente baixa o software Amutec, tá? Lembra que eu falei que ele tem dois tipos de análise, tá? Quando eu ando com a setinha, com o cursor, você vê, professor? Vê, não vê? Vê? Quando eu ando com o cursor? Sim, estou vendo? Sim, sim, sim. Olha aqui, ó, beleza. Tá vendo aqui, ó, arquivo. Debaixo do arquivo, tá vendo, ó? Eu tenho, ó, um verdinho que está me dizendo, ó, matriz. Eu tenho um vermelho que está falando de texto. Então, isso é o quê, Luiz? Quando eu quero trabalhar com entrevista no meu software Amutec, eu clico em texto. Ó. Aqui, ó, eu vou selecionar o meu texto, tá? Quando eu quero trabalhar, por exemplo, ó, aquela matriz de dados, é aqui que eu vou trabalhar a minha matriz de dados. Ponto. Tá? Então, vou fazer um exemplo aqui para a gente ver, ó. Eu quero trabalhar com texto. Cliquei aqui e vou pegar esse corpus aqui, corpus entrevista para rodar, que é um corpus já preparado, um curso que eu deixei aqui já anteriormente, que foi até com o pessoal da UF, mas o pessoal da Rio das Ostras. Ó, corpus entrevistas para rodar. Okay. Vou abrir esse corpus. Ó. O software trabalha com umas musiquinhas. Toda vez que ele toca uma música é porque está funcionando. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho umas definições que a gente vai aprender isso na próxima aula. Ó. Essas definições aqui eu tenho que mudar. Aqui, ó, o TF8, All Language. Ó, idioma, ó, eu tenho que colocar para português. Tá? Dicionário, padrão. Tá? E aqui, ó, eu vou apertar o OK. Ponto. Vamos ver se ele vai funcionar. Ó, pronto. Ele já deu algumas informações para mim, são importantes, olha. Aqui, o que ele está dizendo? Ó, eu tenho 30 segmentos, eu tenho 30 textos, logo eu tenho 30 entrevistas. Eu tenho 1.199 segmentos de textos. Eu tenho, ó, 41.527 ocorrências. Isso é o quê? Eu tenho 41.527 palavras. Tá? Eu tenho, ó, 1.199 reportes da entrevista no meu trabalho. Tá? Ok. Então, ó, isso aqui já é importante para que eu comece a colocar no meu trabalho. Tá? Para que eu saiba, tá? Para que isso aqui é um modo de visualização do meu material. Eu tenho 30 entrevistas, 1.199 segmentos de textos, 41.527 palavras diferentes. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer outro tipo de análise. Quando eu clico em análise de texto, ó, eu vou fazer, ó, uma classificação hierárquica descendente. Método de René. Tá? René, ó. Lembra que eu falei sobre modificações? Isso aí a gente vê na próxima aula. Vou fazer o básico, vou mexer no básico. Vou apertar OK. Ó, isso aqui são formas de modificação se eu tiver entrevistas grandes, entrevistas curtas, entrevistas únicas. Aí eu consigo fazer escolha entre dupla de RST, simples de RST, simples sobre textos, tamanhos, tá? Segmento de texto. Logo, não vou mudar nada, vou deixar como veio o próprio corpus, sem modificação nenhuma. Bom, vamos testar aqui se o material vai rodar. Se ele rodar, a gente